Ou seja, qual é o ambiente para que o amor cristão floresça? É um ambiente que não tem maldade, engano, hipocrisia, maledicência e inveja. Se existe inveja, o amor cristão não vai florescer. Por isso Pedro fala, para vocês viverem aquele amor, vocês têm que jogar tudo isso fora. Ok, beleza. Você fala assim, pastor, tudo isso é muito legal, muito bom, mas é o seguinte, eu sou tomado pela inveja. A inveja me domina. Eu não consigo vencer a inveja. Eu sou escravo da inveja. Na verdade, eu sou escravo daquelas paixões que você descreveu. Eu não consigo vencê-las. Eu tento todos os dias, mas eu nunca tenho vitória. Eu não venço, não tem jeito. Eu tento e eu falho todo dia. Bom, se você é escravo dessas paixões, certamente você ainda não é um crente. Porque o crente tem as ferramentas para vencer tudo isso. Mas se esse é o seu caso, então, se você não é um crente, veja o que diz Tito, capítulo 3. 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O crente não é só pacífico e não briguento dentro da igreja, ele também é assim fora da igreja para com todos. Pois, versículo 3, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. A mesma palavrinha que Tiago usa lá, quando descreveu a nossa luta interior. E ele fala que nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O nosso interior falava, faça, e nós, sim Senhor, eu vou. Exija isso, eu vou exigir. Fale isso, eu vou falar. Haja dessa maneira, eu vou agir. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse é o quadro de todo incrédulo. Todo incrédulo está descrito aqui. Todos nós já nos enquadramos aqui em algum momento da nossa vida. Escravos dessas paixões, seguindo só os nossos impulsos, sem capacidade nenhuma de resistir, nós nem podíamos, estávamos mortos nesses pecados aqui, éramos escravos completos disso. Nós éramos marcados por várias coisas, inclusive por inveja. Esse é o seu quadro. Pastor, você me descreveu. O que eu faço para sair disso? Graças a Deus, não para no versículo 3. Continua no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se esses primeiros versículos te descrevem, você precisa agora ser descrito pelos versículos seguintes. Você precisa ser lavado pelo Espírito Santo. Você precisa ser limpo do pecado da inveja, da escravidão aos pecados, da escravidão aos prazeres. Você tem que ser limpo. E isso não sai com detergente, isso não sai com uma reforminha, isso não sai com Omo, isso não sai com Vanish Poder O2 Max. Não adianta, não sai. Você pode ter aquela receita mais miraculosa de vó, sabe aquela coisa mais miraculosa de vó? Não adianta, não sai. Esse tipo de coisa só o Espírito Santo consegue lavar. Só o Espírito Santo consegue transformar, porque tem que ser uma regeneração. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado. E então, você vai poder viver livre da inveja, nesses termos que Tiago está nos desafiando aqui, a vivermos em paz, em harmonia, em unidade, sem essa briga, esse conflito constante. Você precisa crer no Evangelho. É isso que o versículo 6 fala, que isso tudo foi derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você precisa ter Jesus como seu Salvador. Se você não tem Ele como Salvador, a sua vida vai parar no versículo 3. Você não vai avançar para o resto do texto. Para você chegar no resto do texto, você tem que falar, Senhor, eu não consigo mudar. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me transformar. Eu preciso que o Senhor me lave.
eu preciso que o Senhor me transforme. O Senhor Jesus ouve essa oração, nos lava, nos salva, nos transforma, e então nós podemos viver uma nova vida, livre da inveja, livre da cobiça, livre desses conflitos, como o Tiago está desafiando seus leitores a viver aqui.